Olá, neste vídeo vamos falar sobre BPC Loas, FGTS, PIS e PASEP que foram inseridos na PEC da reforma da Previdência. Eu sou o Tasso Henrique Brandão, vamos nessa! Neste vídeo vamos falar sobre assuntos, temas que não tem nada a ver com a Previdência, mas que o governo colocou na PEC da reforma da Previdência, que são BPC Loas, de amparo social ao deficiente e ao idoso, FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do Trabalhador, PIS e PASEP, que não tem, mais uma vez, nada a ver com a Previdência, mas o governo fez questão de colocar na PEC da reforma da Previdência. Mas antes de entrar no assunto, eu peço a você que dê o seu like aí, ajude o canal a crescer, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Nós temos que informar a população do absurdo que é essa proposta do governo. Compartilhe aí no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Mande aí para os seus amigos e familiares. Nós precisamos disseminar essas informações quanto a essa PEC da reforma da Previdência que vai prejudicar milhões de brasileiros e futuras gerações. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, pois eu estou postando aqui uma série de vídeos sobre a PEC da reforma da Previdência. E fique ligado aqui no canal para você ver a realidade dessa PEC, a realidade da proposta que a mídia não mostra e muito menos o governo que quer passar a todo custo essa proposta tão cruel para a classe trabalhadora do nosso país. Então deixe seu like aí e compartilhe o vídeo. Vamos lá. Primeira coisa, BPC Loas. Para ficar bem claro, BPC Loas não é um benefício da Previdência Social e muito menos da Previdência. Não é. Apenas o INSS administra esse benefício. É um benefício, na realidade, da Seguridade Social, da assistência social. Por isso que é um benefício assistencial. É o benefício de prestação continuada de amparo social ao idoso ou ao deficiente, ok? Para ficar bem claro, não faz parte da Previdência Social, não faz parte da Previdência, faz parte da assistência social. Por isso, não deveria nem estar contemplado nessa proposta do governo, tá? Que fique bem claro isso. Então vamos lá. Dito isso, qual é a proposta do governo? Atualmente, como é que funciona o benefício de prestação continuada ao idoso ou ao deficiente? O idoso tem que comprovar ter 65 anos de idade, no mínimo, e a renda per capita do grupo familiar tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Simples assim. No caso do deficiente, comprovar que a renda per capita é inferior a 1/4 do salário mínimo e a sua condição de deficiência. Apenas isso. Pronto, já vai ter direito ao benefício no valor de um salário mínimo. Ok? Qual é a proposta do governo? Vamos lá. Com 60 anos de idade, atualmente, em relação ao idoso, 65 anos de idade, hoje, qual a proposta do governo? Após a promulgação da emenda constitucional, se passar com o texto atual, 60 anos de idade, o idoso vai receber R$ 400 e esse valor vai aumentando ao longo do tempo até atingir 70 anos de idade, que ele vai receber um salário mínimo. Mas coloquei um asterisco aqui e aqui. Essa idade ela vai ser reajustada automaticamente. Isso está na proposta. De acordo com a expectativa de sobrevida do trabalhador, a idade mínima para ter direito a esse benefício vai aumentar. Isso é óbvio. Em relação ao deficiente, não importa a idade, tá? Que fique claro aqui, não importa a idade. Estou falando somente do benefício do idoso aqui. Benefício de prestação continuada de amparo social ao idoso, ok? Ao idoso. 60 anos de idade, a proposta do governo, R$ 400, esse valor vai aumentando ao longo do tempo. Quando ele atingir 70 anos de idade, vai receber um salário mínimo. Só que essas idades mínimas aqui de 60 e 70, independente do sexo, vai aumentar ao longo do tempo. De acordo com a sobrevida do trabalhador, do brasileiro, vai ser aumentado automaticamente, ok? Automaticamente. Lembrando outra coisa, esse valor não está vinculado ao salário mínimo. Ou seja, se o salário mínimo aumentar 10%, não significa que esse valor vai aumentar 10%, não. Provavelmente esse valor aqui vai ser pelo INPC. E sempre o salário mínimo ele aumenta mais que o INPC. Então, essa diferença aqui, a pessoa que estiver ganhando
R$ 400 com 60 anos de idade, daqui a 10 anos, primeiro, ela não vai conseguir o salário mínimo. Por quê? Porque a idade não será mais 70. Ah, quanto vai ser, professor? Não sei. Ao longo do tempo, essa idade ela vai aumentar, certo? Então, quando passar 10 anos, ela não vai ter direito ao benefício. Talvez ela tenha direito ao salário mínimo com 72, 73 anos de idade. Se é que ela vai estar viva. Que isso fique claro, tá? 60 anos, 70 anos, mas vai aumentar ao longo do tempo automaticamente. Que isso fique claro aqui, tá bom? Acabou, professor? É só isso, então, na proposta do governo? Não! É aqui onde influencia também para o deficiente. Também, para o deficiente, para o idoso, ele vai ter que comprovar a condição de miserabilidade. Não basta ganhar a renda per capita ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Não basta isso, como é hoje. Lá na proposta ainda tem renda inferior a 1/4 do salário mínimo, renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, mas tem também essa condição de miserabilidade. O que é que isso significa? Patrimônio terá que ser inferior a R$ 98.000. O que é que isso significa, professor? Ora, um deficiente ou um idoso que tem um patrimônio de R$ 98.000, acima, de 98 mil para cima, ele não vai ter direito ao benefício, porque ele não vai comprovar sua condição de miserabilidade. Ele não terá direito ao benefício. Olha que legal, que proposta legal, bacana do governo. O governo diz que é para tirar privilégios. Eu quero saber quem é o idoso que ganha menos que 1/4 do salário mínimo, que tem um patrimônio de R$ 100.000 e não tem nenhuma fonte de renda para sobreviver. Aí eu pergunto, que privilégio é esse que ele tem? Que privilégio é esse? Porque o cara adquiriu uma casa de herança, ou ganhou de alguma forma, conseguiu construir um barraco aí ao longo da vida, conseguiu construir uma casinha para ele viver, e essa casa, por algum motivo, acabou valorizando e está valendo ali seus R$ 100.000, R$ 99.000 ou R$ 98.000, certo? Ele não vai ter direito ao benefício, lembre-se, ele não tem renda. Qual é o privilégio que esse cidadão tem? Ele não tem privilégio nenhum. Nenhum. E o governo está dizendo que ele tem privilégio. Porque a proposta do governo é justamente dizer o quê? Que é para retirar privilégio. Porra, o cara tem 65 anos e ele tem qual o privilégio que ele tem? Ele vai receber só R$ 400? R$ 400 receberia. Porque se ele tiver um patrimônio de 98 mil para cima, ele não vai ter direito ao benefício. Aí o que é que a pessoa vai ser obrigada a fazer? Não, então eu vou vender o meu patrimônio, vou vender a minha casa de R$ 98.000. Ela vende. Pronto, agora vai dar certo, agora eu vou ter direito ao benefício. Vai ter direito ao benefício? Não vai ter direito ao benefício, porque o governo ele já está analisando, tendo acesso às contas do segurado, do requerente, da pessoa que for requerer algum benefício de prestação continuada. Ele vai ter direito a ver quanto que ele tem na conta, na poupança de qualquer banco. Então, se esse cidadão vender o patrimônio dele, R$ 98.000, e depositar no banco, que ele tem que depositar, porque senão vão roubar ele depositar no banco, ele não vai ter direito ao benefício. O que é que o governo quer que ele faça? Ele gaste os R$ 98.000 que ele conseguiu, pagando aluguel, medicamento, etc., alimentação, gaste, e quando ele acabar, não tiver mais nada, nem onde morar, porque ele não vai ter dinheiro para pagar mais o aluguel, aí sim é que o governo vai dizer, não, agora a gente vai conceder o benefício aí. Aí talvez conceda um benefício de um salário mínimo, ou não, pode ser de R$ 400. E aí eu pergunto a você, como é que a pessoa vai sobreviver com R$ 400, tendo que pagar aluguel, tendo que comprar medicamentos, tendo que comprar alimentos? Como é que ela vai conseguir sobreviver? Vai retirar privilégio. Que privilégio uma pessoa dessa tem? Lembrando que eu estou falando do idoso, mas nessa questão da miserabilidade, mais uma vez, serve para o deficiente também, tá? A condição de miserabilidade serve para o deficiente também. Se o deficiente tiver adquirido uma casa, um patrimônio, e esse patrimônio tenha R$ 98.000, ele não terá direito ao benefício. Não basta mais comprovar a condição de deficiência e uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Ele vai ter que comprovar também que tem patrimônio inferior a R$ 98.000. Veja o absurdo, a pessoa não pode trabalhar,
E ela também não pode ter nenhum patrimônio que seja de 98 mil para cima. Olha o absurdo, olha a crueldade que o governo está fazendo. O que é que isso vai acarretar aqui? Na morte de muitas e muitas e muitas pessoas. Se isso daqui for aprovado do jeito que está, vai morrer muita gente. Não é brincadeira, é muita gente. Em relação ao BPC, era isso que eu tinha para falar. Agora a gente vai falar do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O que acontece? O FGTS é uma matéria trabalhista. De nada tem a ver com Previdência, nem Previdência Social e muito menos Previdência Pública, até porque o servidor público nem tem direito a FGTS. Mas aí o governo vem e coloca a FGTS na PEC da reforma da Previdência. De nada tem a ver, mais uma vez. E eu digo para você, quem é que recebe BPC? É o político? É o ministro? É o servidor lá do grande escalão? Não, claro que não. É o pobre. É o pobre que recebe BPC. Quem é que recebe FGTS? Mais uma vez, é o político? É o ministro lá do Supremo Tribunal Federal, do STJ? Ou então é o servidor do grande escalão lá, do alto escalão? Não. Quem recebe aqui o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é o trabalhador. É o trabalhador que trabalha ali com a carteira assinada. É ele que recebe o FGTS. A maioria dos trabalhadores que recebem FGTS, mais de 90%, é o pessoal mais humilde, é o pessoal da classe média e os pobres. São eles que recebem o FGTS. Não é o rico, não. Não é o empresário que recebe FGTS, não. Aí eu pergunto, isso aqui é retirar privilégio? FGTS é retirar privilégio? Não é retirar privilégio. Então o que é que vem na proposta? Ora, a partir do momento que a pessoa se aposentar, ela não terá mais direito aos depósitos de 8% mensal em relação ao FGTS e muito menos direito à multa rescisória, caso a empresa coloque o aposentado para fora. Não terá direito à multa e nem ao depósito. Eu fui para a rádio e o cidadão disse, não é assim não. É só ele sair da empresa, o patrão dá as contas e aí depois ele se aposenta. Aí eu pergunto a você, quem é o empresário que vai querer? Não, cara, você vai dar entrada na sua aposentadoria? Vou dar entrada. Já cumpri aqui os requisitos, vou dar entrada. Não, pô, então traga a sua carteira lá que eu vou despedir você sem justa causa. Você já tem 15 anos de carteira assinada aqui e eu vou pagar a multa de 40% em relação aos depósitos do FGTS para você, porque eu sou seu amigo. Eu vou pagar isso. E aí depois que você tiver aposentado, você vem aqui que aí você volta a trabalhar. Quem é o empresário que vai fazer uma loucura dessa? Claro que ele não vai colocar o empregado para fora só para ele se aposentar. Isso não vai acontecer. Ele vai dizer o quê? Se aposente logo, que eu não vou mais pagar a multa, portanto eu vou poder colocar você para fora, sem problema nenhum, vou pagar só o que você tem direito mesmo, não pago mais a multa de FGTS, você já tem 20 anos de empresa aí, eu quero é que você se aposente, que eu vou me livrar de você. Na hora que você se aposentar, eu boto você para fora. Pronto. É isso que vai acontecer. Muita gente vai perder o emprego porque não tem mais essa multa aqui do FGTS. E os depósitos de 8% a partir do momento que se aposentar. O trabalhador não terá mais direito à multa de 40% do FGTS e muito menos os depósitos de 8% em relação ao FGTS. Se aposentou, não tem mais direito. Essa que é a realidade. E aí eu pergunto mais uma vez a você. Isso aqui está tirando privilégio? De quem? De quem? Só se for do funcionário lá da Petrobras que ganha 40 mil reais por mês. Só se for. Porque do trabalhador aqui, do auxiliar, etc., da maioria dos brasileiros, está tirando é direito. Direito conquistado por muitos e muitos anos aí, em muitas e muitas brigas e negociações com o governo. É isso que a PEC está fazendo aqui. Mais uma vez eu estou comprovando para você que ela não está retirando privilégio, ela está retirando direito do trabalhador. Era isso que eu tinha para falar em relação ao FGTS. Agora vamos para o programa PIS e PASEP. Como é que funciona atualmente? Ora, atualmente, se o trabalhador comprovar, tá? Eu não vou falar dos 5 anos, que já tem que ter carteira assinada há 5 anos, não vou falar disso porque não mudou. Eu vou falar só em relação ao que mudou. Atualmente, como é que funciona? Se o trabalhador comprovar que no ano anterior ele ganhou uma média de até
2 salários mínimos mensais, ele vai ter direito ao PIS, a sacar o PIS ou o PASEP, no caso do servidor público. Ele vai ter direito a sacar o PIS ou o PASEP, se ele comprovar que ganhou uma renda mensal de até 2 salários mínimos, incluindo o 13º. E aí é nessa inclusão do 13º que eu encontrei esse valor aqui, tá? Considerando 13º, então o limite para a pessoa receber o PIS, digamos que ela tenha a carteira assinada até esse valor, R$ 1.842,46. Inclusive com 13º, ou seja, ela recebeu durante o ano 13 meses esse valor aqui, a sua carteira assinada, 13 meses. Então, ela vai fazer jus ao PIS e ao PASEP no valor de um salário mínimo. Um salário mínimo. Tá? Simples assim. Se você somar lá todos os períodos que você recebeu, tá? Ao longo do ano, 13 meses, porque você tem que incluir o 13º, somou tudo e dividiu por 12, se der esse valor ou abaixo desse valor, você terá direito ao PIS e PASEP, você vai poder sacar o PIS e o PASEP, ok? No caso do servidor público, o PASEP, no caso do trabalhador da iniciativa privada, o PIS. Simples assim. Qual é a proposta do governo? R$ 998, ou seja, o salário mínimo. Só terá direito ao PIS e ao PASEP quem tiver a carteira assinada até R$ 998, até o salário mínimo. Na verdade, até o salário mínimo. Ou seja, se você tiver R$ 998,01 a sua carteira assinada, você já não terá mais direito a sacar o PIS e o PASEP. Perdeu esse direito, você perdeu. E adivinhe, milhões e milhões de brasileiros ganham R$ 1.000, R$ 1.002, R$ 1.200, R$ 1.100. Milhões e milhões de brasileiros que têm direito ao PIS e ao PASEP, após a promulgação da PEC, não terão direito. Se passar com essa proposta, não terão direito. É simples assim. Não vai ter direito. Só tem que ter R$ 998 neste ano. É o salário mínimo. Ele vinculou ao salário mínimo. Tá? Atualmente são 2 salários mínimos. Se você tiver uma renda até 2 salários mínimos, a renda até 2 salários mínimos, considerando inclusive o 13º, por isso que eu coloquei esse valor, você terá direito ao PIS. Agora, muita gente tem a carteira assinada ali em 1.100, 1.002, por quê? Porque é o piso da categoria. É o piso da categoria. Muitas vezes o piso da categoria não é um salário mínimo, é acima de um salário mínimo. Um auxiliar de cozinha, um cozinheiro, etc. E por aí vai. Auxiliar de serviços gerais, não sei, secretário, enfim, é R$ 1.500, R$ 1.300, R$ 1.000, R$ 1.100, R$ 1.200. Toda essa população, todos esses trabalhadores que ganham esses valores, eles não terão direito ao PIS. A partir da promulgação da PEC, não terão direito ao PIS. Simples assim. E aí eu pergunto a você, isso está tirando privilégio? Não, isso está tirando direito do trabalhador, tá? Eu espero que eu tenha deixado isso claro para você em relação ao BPC Loas, em relação ao absurdo do FGTS e em relação ao PIS/PASEP. Aqui está beneficiando o empregador, ou seja, o privilegiado, digamos assim. Eu sei que muitos empresários, é uma situação muito difícil no Brasil, você ser empresário, você tem uma carga tributária altíssima, mas você não pode prejudicar o trabalhador. E é o que o governo está fazendo o quê? Se beneficiando aqui, o governo está se beneficiando do BPC, porque não quer mais pagar o BPC, ele quer que a pessoa morra, certo? Simplesmente é isso. Não morra que você não vai receber. Morra antes, porque com certeza você não vai ter direito. É isso que o governo quer com o BPC. No FGTS ele tira direito do trabalhador, ou seja, ele beneficia o empresário, certo? Beneficia o empresário e principalmente o grande empresário. Não é o pequeno não é o MEI, não é o microempreendedor não é o ME não, tá? Não é a EPP. Ele está beneficiando aqui a grandes empresas, grandes indústrias, grandes bancos. É isso que ele está fazendo.
E em relação ao PIS também, é o governo que está se beneficiando às custas do trabalhador, está tirando o direito do trabalhador e retendo o direito ali do trabalhador, um valor que era para ser repassado para o trabalhador. Da mesma forma do BPC, o PIS, quem está se beneficiando é o governo que não quer pagar um direito conquistado a duras penas. Essa é a grande realidade. Eu espero que eu tenha deixado isso claro para você, que não é retirada de privilégios, é retirada de direitos. É isso que a PEC está fazendo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas possível. A gente tem que deixar muito claro que a PEC ela está retirando direitos e não retirando privilégios. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor, dê um like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E é isso. Muito obrigado, força, foco, fé e avante!